Olá, meus queridos. Quero começar esse vídeo convidando você a parar por um momento, respirar fundo e refletir sobre algo muito importante. Se você sente que está passando por momentos difíceis, ou até mesmo se está em uma fase de espera, onde as respostas parecem não chegar, esse vídeo é para você. Quero te convidar a ficar comigo até o final e descobrir uma mensagem que pode mudar sua forma de olhar para a vida e para as circunstâncias que você está vivendo. E, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora, porque todos os dias temos conteúdos que podem realmente tocar seu coração. Vamos juntos nessa jornada? Então, fica comigo até o final. Você já se pegou perguntando: Deus, onde está o seu plano para mim? Eu entendo, muitas vezes parece que as coisas não saem como a gente imaginava. A vida toma rumos inesperados e, de repente, tudo o que planejamos parece ter saído do controle. O tempo passa, as dificuldades continuam e talvez você sinta que a resposta de Deus ainda não chegou. Eu sei que pode ser frustrante. Esse é o tipo de situação em que as dúvidas começam a tomar conta e a paciência parece estar no limite. Mas, querido amigo eu quero te lembrar de algo muito importante neste momento. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. E esse plano está no tempo dele, não no seu. O tempo de Deus é diferente do nosso. Ele sabe o que é melhor para nós, e mesmo que não possamos ver, Ele está trabalhando em cada detalhe da nossa vida. Muitas vezes, no meio da nossa espera, não conseguimos perceber o que Ele está fazendo, mas Ele está, sim, agindo. A Bíblia nos ensina em Provérbios 3:5-6 algo fundamental sobre confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Essa passagem nos lembra que a confiança em Deus não depende do que vemos ou do que entendemos. Muitas vezes, nós tentamos resolver as coisas com a nossa própria sabedoria, seguimos nossos próprios planos e cronogramas. Mas Deus nos chama a entregar isso a Ele. Ele pede para que confiemos completamente nele, mesmo quando não vemos como as coisas vão se desenrolar. Quando fazemos isso, reconhecendo sua soberania em nossa vida, Ele vai nos guiar pelos caminhos certos. E mesmo que o caminho pareça longo ou difícil, Ele vai endireitar as nossas veredas, nos guiando com sabedoria e nos conduzindo ao seu propósito perfeito. E o que isso significa para nós, na prática? Que o plano de Deus para a nossa vida não depende de nós. Não é uma questão de fazer acontecer no nosso tempo. Ao contrário, é sobre descansar e confiar que Ele está no controle de tudo. Às vezes, o silêncio de Deus pode ser desconcertante, mas na verdade, Ele está nos convidando a um processo de maturação e confiança profunda. Lembra da história de Abraão? Quando Deus prometeu a ele que seria o pai de muitas nações, Abraão já era idoso, sua esposa Sara era estéril e parecia impossível. Mas Deus tinha um plano perfeito para ele, um plano que ia além daquilo que Abraão poderia imaginar. E mesmo quando o tempo parecia estar contra ele, Deus cumpriu sua promessa na hora certa. Em Gênesis 21:1-2 está escrito: O Senhor visitou Sara, como havia dito, e fez com ela como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado por Deus. Note essa expressão, no tempo determinado por Deus. Abraão e Sara passaram por muitos anos de espera. Eles até tentaram apressar o plano de Deus com o nascimento de Ismael, mas o verdadeiro plano de Deus só se concretizou quando chegou o tempo perfeito. O que podemos aprender com isso? O plano de Deus é perfeito, mas Ele sempre age no momento certo, o momento que Ele sabe ser o melhor. Muitas vezes, queremos apressar as coisas, queremos que as respostas cheguem no nosso tempo, e é difícil lidar com a espera.
No entanto, a Bíblia nos ensina que o tempo de Deus não é apenas sobre uma questão de esperar, mas sobre confiar no processo e permitir que Ele nos prepare para o que está por vir. Cada momento de espera é uma oportunidade para crescer em fé e aprender a descansar no Senhor. Em Isaías 40:31, encontramos mais uma promessa maravilhosa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quando esperamos no Senhor, não estamos apenas passivamente aguardando, estamos sendo renovados, fortalecidos, e como as águias, nossas forças são renovadas. O que parece ser um tempo de inatividade para nós é, na verdade, um tempo de preparo espiritual. Deus está trabalhando em nosso coração, nos ensinando paciência, confiança e, acima de tudo, a dependência completa dEle. Então, por mais difícil que seja, confie no processo. Confie que Deus sabe o que é melhor para você e que, quando chegar o momento certo, as promessas dEle se cumprirão. Às vezes, o tempo de espera pode parecer eterno, mas lembre-se de que Deus nunca chega atrasado. Ele é fiel. E sua palavra diz que Ele não nos abandona, que Ele está conosco em cada etapa do caminho, nos guiando e nos sustentando. Você está no lugar certo, na hora certa. E o que Deus tem para você é infinitamente melhor do que qualquer coisa que você possa planejar. Tenha paciência, confie nele e saiba que no tempo dele tudo vai se encaixar. Eu sei que esperar não é fácil. Na verdade, eu diria que é uma das coisas mais difíceis que podemos enfrentar. A ansiedade que sentimos enquanto esperamos pode ser esmagadora. O medo de que as coisas nunca mudem, de que os nossos sonhos não se realizem e até a sensação de que estamos ficando para trás são sentimentos bem reais. As perguntas sobre o futuro parecem não cessar. Será que vou conseguir? Será que isso é para mim? Por que não está acontecendo agora? E tudo isso vai nos pressionando, criando uma sensação de que o tempo está contra nós. A espera traz uma sensação de impotência, de que não temos controle sobre as situações e que talvez estamos estagnados. Mas é nesse momento, quando os sentimentos de insegurança e de desespero começam a tomar conta, que precisamos lembrar de algo muito profundo. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe exatamente o que é melhor para nós. Ele não está simplesmente nos ensinando uma lição de paciência, embora a paciência faça parte do processo. Deus está nos preparando. Sim, Ele está nos moldando, ajustando detalhes que muitas vezes nem imaginamos. O que para nós parece um período de inatividade, de espera sem fim, na verdade, é um tempo de preparação e alinhamento para aquilo que Ele tem para nós. E o mais incrível, muitas vezes, o que Ele está preparando é algo infinitamente maior do que conseguimos ver neste momento. Já parou para pensar como muitas vezes as coisas que mais desejamos acontecem em momentos que menos esperamos? Ou até mesmo quando estamos prestes a perder a esperança. Isso não é uma coincidência, isso é Deus trabalhando nos bastidores da nossa vida. Ele está ajustando circunstâncias, movendo corações, conectando pessoas e criando condições perfeitas para que o nosso propósito se realize. Mas, para que tudo isso aconteça, Ele precisa nos preparar. E o tempo de espera é justamente o momento em que Deus está moldando o nosso caráter. Você já percebeu como o processo de espera, embora difícil, nos ensina muito sobre quem somos? Ele nos ensina a lidar com a frustração, a controlar nossos impulsos, a confiar quando tudo parece incerto. E mesmo quando não vemos, Deus está trabalhando em nós. Às vezes, Ele precisa nos amadurecer, nos fortalecer, nos dar a resistência necessária para enfrentar o que está por vir. Se tudo acontecesse de imediato, sem que tivéssemos sido moldados, talvez não estivéssemos preparados para viver aquilo com a maturidade e a sabedoria necessárias.
Eu me lembro de um exemplo claro disso na vida de Davi. Quando Deus escolheu Davi para ser rei de Israel, ele não foi imediatamente colocado no trono. Pelo contrário, Davi passou por muitos anos de espera. Ele foi pastor de ovelhas, passou por perseguições, enfrentou lutas físicas e emocionais, foi humilhado por pessoas que ele confiava. Mas, durante todo esse processo, Davi estava sendo preparado para o grande propósito que Deus tinha para ele. Ele foi moldado através das dificuldades, e foi nesses momentos de espera que Deus ensinou a ele o que significava confiar, ser humilde e liderar com sabedoria. Em 1 Samuel 16, 7, o Senhor diz algo poderoso a Samuel enquanto ele estava procurando o próximo rei de Israel entre os filhos de Jessé. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus estava olhando além do que os outros viam. Ele estava trabalhando no interior de Davi, preparando-o para ser o rei segundo o seu coração. E, de certa forma, o que aconteceu com Davi é o que está acontecendo conosco durante o nosso tempo de espera. Deus não olha para as aparências externas, mas para o que está no nosso coração. Ele sabe o que precisamos aprender, o que precisamos transformar e o que precisamos fortalecer para cumprir o propósito que Ele tem para nós. Mas, eu sei, quando estamos na espera, isso tudo pode parecer difícil de compreender. A luta é real, o tempo parece ser incerto e as dúvidas se acumulam. Mas é aqui que entra a confiança em que Deus está no controle, mesmo quando não vemos como as coisas estão se encaixando. A confiança de que o silêncio de Deus não é ausência de ação, mas sim um momento em que Ele está orquestrando todas as peças para que no momento perfeito tudo se encaixe. E, como em Isaías 55, o 8, o 9, Deus nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você pode estar pensando, mas e aquelas vezes que parece que nada acontece e quando parece que Deus esqueceu de mim? Eu entendo, e eu também já estive nesse lugar. Mas eu quero te lembrar de algo muito importante. O fato de que não vemos nada acontecendo agora não significa que Deus não esteja trabalhando. Na verdade, muitas vezes, Deus está fazendo algo profundo dentro de nós, enquanto estamos aguardando. Ele está nos ensinando a confiar, a ter paciência e, principalmente, a entender que Ele está no controle de todas as coisas. A Bíblia fala muito sobre a confiança em Deus e a importância de confiar no seu tempo. Em Isaías 55, 8, 9, está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso nos lembra que, mesmo quando não entendemos, o plano de Deus está além da nossa compreensão. Ele vê o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas uma pequena parte. Pense por um instante. Quantas vezes na sua vida você já olhou para algo que parecia um grande desafio ou até mesmo um fracasso e, com o tempo, percebeu que aquilo estava te moldando para algo melhor? Talvez uma situação difícil tenha levado você a tomar decisões que, no final, se revelaram como as melhores escolhas da sua vida. Deus trabalha assim. Ele usa até mesmo os momentos de dor, os períodos de espera, as dificuldades, para nos preparar para o que Ele tem para nós. Eu sei que é difícil entender tudo isso quando estamos no meio da luta, mas talvez a lição seja justamente essa: confiar, sem precisar entender tudo.
Eu quero te encorajar a descansar nos braços de Deus, a deixar Ele trabalhar no seu tempo e no seu modo. Lembre-se de que Ele é bom e Ele nunca vai falhar com você. Quando você for tentado a perder a esperança, faça uma pausa e lembre-se de que o plano de Deus é perfeito. Ele nunca chega atrasado e nunca chega cedo. Ele sempre chega no tempo certo. Eu sei que você tem sonhos. Eu sei que você tem planos. E eu sei que você tem um coração cheio de desejos. Não desista deles. O fato de ainda não ter chegado onde você quer não significa que Deus tenha se esquecido de você. Ele está preparando algo incrível, algo além do que você pode imaginar. O tempo de espera pode ser doloroso, mas também é um tempo de preparação. E quando o plano de Deus se realizar na sua vida, você verá que foi muito mais do que você poderia ter sonhado. Eu quero te desafiar a confiar nesse processo, a confiar em Deus e no seu tempo. Não se apresse, não se desespere e, acima de tudo, não perca a fé. O que Deus tem para você vai ser muito melhor do que qualquer coisa que você possa planejar. Ele tem algo grandioso para a sua vida. E quando chegar a hora certa, você verá como tudo fez sentido. Eu sei que pode ser difícil, mas eu te encorajo a dar um passo de fé hoje. Confie em Deus, entregue seus sonhos e preocupações nas mãos dele. Lembre-se de que ele tem um plano perfeito para você e que no seu tempo tudo se encaixará. Você não está sozinho nesse processo. Deus está ao seu lado, cuidando de cada detalhe, trabalhando em você e preparando o melhor para a sua vida. Se você está sentindo que esse vídeo tocou seu coração, não deixe de compartilhar com alguém que talvez precise ouvir isso também. Deixe um comentário abaixo, me contando como você tem lidado com a espera e como Deus tem trabalhado no seu coração. Eu adoraria saber sua história e poder orar por você. E, por favor, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos que têm o poder de te fortalecer. Estamos juntos nessa caminhada de fé e confiança em Deus. Obrigado por estar comigo até aqui. Que Deus te abençoe, te guarde e que você tenha paz em cada passo que der, sabendo que o plano dele para a sua vida é perfeito. Até o próximo vídeo.